Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Quem vos saúda e quem se dirige a você é o pastor Carlos Alvarenga, aqui da cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais. Através dessa videoaula, eu vou estar comentando as lições bíblicas da editora CPAD. Vamos estudar nesse trimestre o tema proposto na revista de jovens. Vamos estudar a doutrina das últimas coisas. Esse, aliás, é o título da primeira lição, a doutrina das últimas coisas. O texto que vamos ler, 2 Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Todos desejam conhecer o futuro, e muitos nessa ânsia, nesse afã, nessa avidez, se deixam enganar por pseudos futurólogos e adivinhos. Mas não se engane, o futuro não está nas cartas, o futuro não está nas estrelas, o futuro não está nos búzios, o futuro está na Bíblia Sagrada. Deus nos revela na sua palavra. O estudo escatológico não é para nós algo assustador. Infelizmente, existem os escatofóbicos. Você sabe muito bem que fobia é medo. E a escatofobia é o medo da escatologia. Existem pessoas que têm medo do futuro. Mas não seja um desses. Sabe por quê? O estudo escatológico é para consolar e motivar. O futuro se apresenta glorioso, cheio de esperança para os salvos, mas, infelizmente, o futuro se mostra extremamente triste e penoso para aqueles que rejeitam a tão grande salvação de Deus. Estudar a respeito do fim de todas as coisas, à luz da Bíblia, traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que controla a história, que é o Senhor Jesus Cristo. O texto bíblico que o autor utilizou, que o comentarista utilizou, é o de 2 Pedro, capítulo 3, verso 1 a 12. Esse texto faz um contraste entre o que aconteceu nos dias de Noé e o que acontece em nosso tempo. As pessoas nos dias de Noé não davam crédito às suas palavras. Achavam Noé um lunático. Tanto é que essas pessoas não entraram na arca. Então veio o dilúvio e todos foram destruídos, à exceção de Noé e a sua família que estavam na arca. Muitos não creem na volta de Jesus. Até zombam do assunto, mas ele vai acontecer. Jesus vai voltar e vai surpreender a muitos. Vamos à introdução da nossa aula. Vamos falar neste trimestre sobre o que é escatologia, qual é a sua fonte, qual o alvo da escatologia, qual é a sequência dos eventos. Estudar escatologia serve de alerta e nos torna vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Estudar escatologia também deve nos encher de esperança e compaixão pelos perdidos. Estudar escatologia deve nos motivar a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho aos perdidos. Aqueles, pois, que amam a Deus
vê o desfecho da história do mundo como um motivo de celebração, não pelas consequências nefastas que alcançarão o universo, mas sim pela sublimidade da glória que será manifestada quando, por fim, o Filho entregar o reino ao Pai. No estudo escatológico, é preciso evitar a especulação, o conhecimento especulativo. Especular é querer saber apenas por saber, mas sem qualquer intenção de glorificar a Deus, de consagrar a vida a Ele e muito menos de obedecer à sua vontade. O conhecimento especulativo visa a autopromoção, o marketing pessoal e a admiração dos homens. Muitas pessoas querem o conhecimento escatológico apenas para se promoverem. Não seja uma dessas pessoas. A doutrina das últimas coisas. Esse é o primeiro tópico da nossa lição. O que é escatologia? Você sabe definir escatologia? O significado dessa palavra? A escatologia faz parte da teologia sistemática. Teologia sistemática estuda as doutrinas bíblicas e a escatologia é considerada uma doutrina difícil de interpretação. É o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes ao fim de todas as coisas. Então essa é uma definição de escatologia. É o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes ao fim de todas as coisas. Dentro da escatologia nós temos várias doutrinas. A escatologia é uma doutrina e dentro dessa doutrina chamada escatologia temos outras doutrinas. Eu costumo dizer que a escatologia é a agenda de Deus para a sua criação. O fim de todas as coisas refere-se ao fim da presente era. Então tem gente que acha que haverá o fim do mundo. Não. Haverá o fim da presente era. Apocalipse capítulo 1, versículo 1, nos dá o sentido da escatologia para a igreja. Olha o que está escrito lá. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Em resumo, significa para o cristão o estudo ou a doutrina das últimas coisas. A escatologia é um estudo sistemático. O que isso quer dizer? Sistemático fala de sequência, organização. Não se trata de algo solto, aleatório. Os eventos escatológicos têm uma sequência lógica. Seria como um dominó, né? Uma peça derruba outra peça, que derruba outra peça. O primeiro dominó vai desencadear a queda dos demais. Então, os eventos escatológicos, eles são sistemáticos. Um desencadeia o outro. Um leva ao outro. A escatologia estuda alguns desses temas. As 70 semanas de Daniel, o estado intermediário, ou seja, onde estão os mortos, a doutrina do arrebatamento, a doutrina da grande tribulação, a doutrina do milênio, a doutrina do julgamento final, a doutrina do estado perfeito e eterno. Há outros eventos, mas esses são os que eu citei para você aqui. Então a escatologia ela é sistemática e ela também é lógica. Ela não é especulativa, ela não é sensacionalista. A escatologia não é palpite e nem é achismo. 2 Pedro 1,16. Por que não vos fizemos saber a virtude
e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, a escatologia não é achismo, não é palpite, ela tem a sua lógica. O termo grego para fábula é mito, mitos, que tem o sentido de uma ideia falsa, de algo fantasiosa. Então a escatologia não é igual à mitologia grega, cheia de fantasias. Não. Ela é lógica. É preciso ter cuidado com especulações e teorias da conspiração. Recentemente, as pessoas começaram aí a especular mais uma vez sobre quem seria o anticristo. E aí agora, digamos, o anticristo da vez seria o presidente da França lá, o Emmanuel Macron. Especulação. Escatologia, repito, não é especulação. Escatologia não é palpite. Escatologia não é achismo. Escatologia tem a sua lógica e a sua lógica está dentro da palavra de Deus. A sequência bíblica tem o seu desenrolar estabelecido por Deus. A regra de ouro da verdadeira interpretação bíblica é a própria Bíblia. Como bem sabemos, a Bíblia interpreta a si mesma. A linguagem escatológica ela é cheia de simbolismo, figuras. Os livros mais importantes no estudo escatológico são Daniel, Ezequiel, Joel, Zacarias, as cartas aos Tessalonicenses, o Apocalipse, obviamente, e temos também os capítulos 24 e 25 ali do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Esses são os livros, os principais textos escatológicos. Óbvio que toda a Bíblia, mais de 25% da Bíblia é profecia. Então, citei aqui apenas aqueles que são mais importantes. Não devemos nos esquecer de que a fonte principal e verdadeira da escatologia é a Bíblia. A fonte da verdadeira escatologia é a Bíblia. Por que eu estou dizendo isso? Porque a escatologia ela pode ser extra-bíblica. Quem já não ouviu falar das profecias de Nostradamus? Quem já não ouviu falar das profecias de Dom Bosco? O segredo de Fátima? Então, são escatologias extra-bíblicas que não devem ser levadas a sério. Existem os que veem a escatologia apenas como algo futuro, que irá começar quando Jesus Cristo vier arrebatar a igreja. Isto é um engano, porque já estamos vivendo a escatologia. Vivemos o tempo escatológico. Estamos nos últimos dias. Então precisamos viver, agir e nos mover como salvos que aguardam a redenção e um novo tempo, o perfeito e eterno estado que Deus tem reservado para os que são seus. É importante saber que existe a escatologia realizada, a escatologia que já aconteceu. Por exemplo, a vinda de Jesus, escatologia realizada. A morte de Jesus, escatologia realizada. E existe também a escatologia futura. Um exemplo, a volta de Jesus, o milênio, o juízo final, o eterno e perfeito estado. Escatologia futura. Existem várias escolas de interpretação escatológica. Há muita divergência, muita discrepância entre elas. Mas nós não vamos entrar nesse assunto aqui, né? Não é o nosso objetivo. Mas essas escolas são a futurista, nós temos também a escola histórica,
a preterista, nós temos a escola simbolista e nós temos também a escola, são essas as escolas que falam acerca da escatologia. Cada uma tem o seu ponto de vista. O segundo ponto que nós vamos analisar é que o Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Para muitos, escatologia é algo complicado, enigmático, difícil. Sim, a escatologia ela é uma doutrina considerada difícil, mas o Espírito Santo nos ajuda a entendê-la. Ela é um conjunto de verdades cristalinas e bem estabelecidas a respeito do que Deus está para fazer nesses últimos dias. O Espírito Santo não é apenas o autor da Bíblia, mas ele também é o seu real intérprete. Como eu já disse, a escatologia é a agenda de Deus para a sua criação. A doutrina das últimas coisas é bíblica e obviamente está na Bíblia. E seu autor, que é o Espírito Santo, nos ajuda a interpretá-la, nos dá entendimento. O Espírito Santo não apenas inspirou as Escrituras, mas também é o seu real intérprete. Deus fala a respeito do futuro. Somente aquele que é eterno e onisciente conhece o futuro e pode revelá-lo. Olha que interessante esse texto lá em Isaías, capítulo 46, verso 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Pense bem nesse texto, Isaías 46, verso 9 e 10. Deus revelou o futuro, por exemplo, a Faraó, quando lhe deu um sonho, lá em Gênesis capítulo 41, e depois José vai interpretar esse sonho. Deus revelou o futuro a Nabucodonosor, dando-lhe também um sonho, Daniel capítulo 2. As 70 semanas de Daniel são um outro exemplo de revelação futura de Deus para o homem. E outro exemplo é o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24. Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Já parou para se perguntar? Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas? Número 1, para termos uma vida santa. 2 Pedro 3,11. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas convém sermos em santo trato e piedade. Sabendo de tudo que vai acontecer, que pessoas nos convém ser. Não qualquer tipo de pessoa, mas Pedro vai dizer, em santo trato e piedade. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos e seremos como ele. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que nele tem essa esperança de quê? De ser como ele, purifica a si mesmo. 1 João capítulo 3, verso 2 e 3. A segunda razão para estudarmos a escatologia é estarmos sempre alertas. Jesus deixou-nos vários conselhos, dentre eles o de vigiar, estar alerta, estar atento. Mateus 25, 13. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem
há de vir. Uma terceira razão por que nós devemos estudar a escatologia é para termos esperança e combatermos as heresias. João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa de Jesus nos enche de esperança. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Interessante um texto que nós temos em Tito. Retendo firme a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Esse texto está em Tito, capítulo 1, verso 9 a 14. Duas heresias que estão dentro aí da escatologia. São muitas, mas eu vou citar duas que precisam ser combatidas. A primeira delas chama-se universalismo. Você já ouviu falar sobre o universalismo? O que é o universalismo? De uma forma bem resumida, é uma doutrina que ensina que no final dos tempos, Deus reconciliará todos os seres humanos a si, independente das obras e dos méritos de cada um. Ou seja, no final, tudo vai ser uma grande festa, tudo vai acabar em pizza, ou seja, todo mundo será salvo. Essa é a ideia equivocada, errônea, propagada pelo universalismo. Uma segunda ideia equivocada, uma segunda doutrina equivocada, errada, que se ensina dentro da escatologia, é o aniquilacionismo. Você já ouviu falar nisso? Aniquilacionismo é uma doutrina que ensina que todos os condenados ao inferno deixarão de existir. Ímpios, o diabo e seus anjos vão deixar de existir. Isso contraria a justiça divina. Os aniquilacionistas descartam a punição eterna, mas esta acha-se patente na palavra de Deus. Mateus 18, 8 e 9, Marcos 9, 43, falam que não haverá um aniquilacionismo, mas que haverá um sofrimento no inferno real. Então, conhecer a escatologia nos dá condições de combater os hereges e as suas heresias. Agora vamos ver vivendo a esperança cristã. Esse é o terceiro ponto da nossa lição. E vamos falar sobre o retorno iminente do noivo. Quem é o noivo? É Jesus Cristo. A bendita esperança da igreja é a volta de Jesus Cristo para arrebatá-la. A esperança da igreja é única e exclusiva a volta de Jesus Cristo para
arrebatá-la. Essa é a expectativa do verdadeiro cristão. Aguardamos Jesus todos os dias. Nós devemos pensar nas coisas que são de cima, nas coisas celestiais, conforme nos instrui Paulo na carta aos Colossenses. Eis uma verdade com a qual quase todos os teólogos evangélicos concordam: Jesus voltará. Óbvio que existem os liberais, né? Existem aqueles que veem os fatos escatológicos apenas como mitos. Esses não creem na volta de Jesus, mas nós cremos na volta de Jesus Cristo. E isso fica evidente em muitos textos. Por exemplo, o próprio Jesus afirmou que voltaria. Nós vemos isso na parábola das 10 virgens, na parábola dos talentos. Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus virá arrebatar a sua igreja. Essa é a nossa tão grande esperança. Quando Jesus ascendeu aos céus, os anjos disseram que o mesmo Jesus que eles estavam vendo ascender aos céus seria o mesmo Jesus que de lá do céu voltaria para eles. A expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento fosse ocorrer agora. Você precisa ter essa expectativa, ter essa esperança de que o arrebatamento pode ocorrer nesse exato momento. Isso torna a vida cristã mais dinâmica. Ele está sempre praticando as disciplinas espirituais. Ele está orando, ele está jejuando, ele está lendo a palavra de Deus, ele está frequentando a igreja, ele está evangelizando. Mas infelizmente, existem aqueles que não têm mais essa esperança. Existem aqueles que estão presos às coisas dessa vida. Mas não sejam desses. Creia na volta de Jesus Cristo. Terceiro, a bem-aventurada esperança do crente. Em 1 Coríntios, capítulo 16, e o verso de número 22, nós encontramos ali a expressão, Maranatá. Maranatá é uma expressão aramaica que quer dizer nosso Senhor vem, o Rei vem. Então essa expressão Maranatá quer dizer isso, nosso Senhor vem, o Rei vem. Clive Stephen Lewis, ou C.S. Lewis, ele disse: desde que os cristãos deixaram de pensar amplamente no mundo vindouro, tornaram-se ineficazes neste mundo. Aspire o céu e terás também a terra. Aspire a terra e não terá nenhum dos dois. Então aquele que busca somente as coisas da terra, além de perder o céu, também perderá as coisas desta vida. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. 2 Pedro 3,4 nos fala sobre os escarnecedores, Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então as pessoas, elas zombam da volta de Jesus. Desde que eu sou criança, minha avó, meus pais falavam que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Só que a volta de Jesus, ela vai acontecer. Você crendo ou não, você esperando ou não, Jesus vai voltar. Se ele ainda não voltou, é sinal apenas de uma coisa: a misericórdia de Deus, querendo a salvação de todos. Deus não tem prazer em que as pessoas se percam. Deus não tem prazer em que as pessoas vão para o inferno. Mas Deus quer a salvação de todo mundo. Essa é a razão porque Jesus ainda não voltou. Conclusão da nossa aula: o fim dessa era
dará início a uma nova e infindável era. Deus transformará tudo o que foi estragado pelo pecado. Será criado um novo céu, uma nova terra. A relação entre Deus e os homens será restaurada, como era no paraíso antes do pecado. Nós iremos viver um retorno àquilo que aconteceu ali no jardim, no Éden, quando Adão e Eva viviam perfeitos, sem pecado. Essa é uma expectativa, uma esperança que todos os crentes em Jesus Cristo devem trazer consigo, como uma âncora para a alma. Assim, quando as tempestades quiserem arrastar o nosso barquinho pelo mar revolto das iniquidades e inquietudes dessa vida, essa âncora irá nos manter firmes e inabaláveis. Então, meu querido, aproveite esse trimestre para se aprofundar no conhecimento da escatologia, a doutrina das últimas coisas, mas acima de tudo, para melhorar o seu relacionamento com Deus e também apressar-se na evangelização das pessoas, porque Cristo breve virá buscar o seu povo, e que nós possamos participar deste tão glorioso, deste tão maravilhoso evento que será o arrebatamento da igreja. Que Deus nos guarde e que Deus nos abençoe. Que esse trimestre seja um trimestre de bênção, de despertamento, de renovação para cada um de nós. Nos ajude aí, dando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, divulgando o nosso vídeo. Porque o nosso desejo é contribuir para o crescimento das pessoas através do ensino da palavra de Deus. E nada melhor do que aprender a palavra de Deus através da escola bíblica dominical. Que Deus te guarde e te abençoe. E não deixe de participar da EBD na sua igreja. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês.